Então, pessoal, hoje na aula de hoje, nós vamos falar um pouco de escalas. Esse conteúdo de escalas ele está ligado com o que nós estamos estudando de semelhança de figuras, e na aula passada nós vimos a respeito de semelhança de triângulos. Então, primeiramente, nós vamos relembrar um pouco o que é essa semelhança de triângulos. Aí lembro lá, para ter a semelhança de triângulos, nós temos que ter ângulos que sejam equivalentes. Então a gente tem os nossos ângulos equivalentes. Então, os três ângulos têm que ser equivalentes. Então nós temos esses três ângulos, ou seja, eles têm que ser iguais. E assim como nós temos os lados correspondentes proporcionais. Então, se eu chamar esse lado aqui de A, eu tenho que ver o lado oposto a esse ângulo aqui, que é o mesmo que está aqui. Então vou chamar ele de A'. Agora aqui, se eu tiver B, eu vou pegar o oposto a esse, que é B'. E se eu chamar isso aqui de C, o oposto a ele, o C'. Então, esses lados, esses triângulos, eles são semelhantes de acordo com uma razão de proporção, que nós chamamos de K, que é a nossa razão de proporção. Ou seja, o que ela vai informar? Ela vai informar quantas vezes o lado de um triângulo é maior ou menor que o outro. Vamos supor aqui que eu tenha C igual a 7. E nós temos uma razão aqui entre esses dois triângulos. Vamos supor que a razão entre eles seja 5. Então, E lado desse triângulo teria que ser 5 vezes maior que esse lado aqui. Então, como aqui eu tenho 7, esse lado aqui vai ser 5 vezes maior, ou seja, 7 vezes 5, que vai dar igual a 35. E a mesma coisa se eu quero calcular essa razão também de proporção. Vamos supor que eu tenho os lados aqui, só para dar uma ideia, que esse lado seja, vamos supor, 50. Esse aqui seja 10. Então, se eu quero saber essa razão de semelhança, eu vou dividir um lado pelo outro, ou seja, 50 dividido por 10. Isso aqui é igual a 5, certo? Então, só para relembrar um pouco isso. Então, dando continuidade, né, a gente vai falar hoje sobre escala. Então, primeiramente, o que é uma escala? Então, toda vez que vocês observarem o mapa, nós vamos ter a esse mapa, uma maquete, ou até mesmo a planta baixa, uma escala associada a ele. Essa escala faz o quê? Ela faz a relação, então ela relaciona as medidas que estão representadas na construção com as medidas reais do objeto. Então, um exemplo aqui, ó, vamos supor, eu quero ir da Pituba até o Cabula. Nós vamos traçar uma linha reta. Então, aqui nós temos essa distância entre eles. Essa distância aqui é a distância que está na construção. Vamos chamar isso aqui de Dzinho. E esse pedaço aqui vai ser a minha escala, ou seja, um pedacinho esse que eu pintei em vermelho, ele vale 1 km. Então, vou pegar esse pedaço, vamos supor que seja 1 centímetro isso aqui. Então, eu vou medir quantos centímetros tem daqui até o Cabula. Essa seria a distância do objeto, ou a distância real dentro do mapa. Vamos chamar essa distância real de D. Então, o que vai acontecer? A escala ela vai relacionar essas duas medidas, a da construção com o do mundo real. Como que ela relaciona isso? Então, nós vamos ter que a escala vai ser a distância na construção do objeto dividido pela distância do mundo real. Então, essa aqui é a distância que eu vou medir, vou usar uma régua ou um outro objeto de medição, e essa aqui é a distância que seria no mundo real. Como é que nós podemos fazer essa medição? Então, aqui alguns exemplos. Ó. Então, eu tenho uma escala aqui, 1 para 25. 1 para 25. Então, está vendo aqui a régua? Está no 0. A altura desse boneco vai até 8 praticamente.
Então, qual é que seria a altura dele no mundo real? Então, a escala aqui, ó, que está representado esse boneco, seria a seguinte. Ele está na escala 1 para 25. Então, eu sei que cada 1 centímetro, então cada 1 centímetro equivale a 25 centímetros no mundo real. Ou seja, se ele tem 8, então eu sei que 8 centímetros vão valer x centímetros no mundo real. Aqui estão as minhas medidas dentro da construção da figura, que seria nosso desenho, e aqui nós temos no mundo real, que seria o nosso desão. Então faz uma regra de 3, aí nós teríamos que x vai ser igual a 25 vezes 8. Isso aqui resultaria em 200 centímetros, ou seja, 2 metros de altura esse objeto tem aqui. Aqui tem um poste, então ele está na escala 1 para 100, ou seja, 1 centímetro aqui nessa escala vale 100 centímetros na vida real. Então se eu tenho aqui na figura um poste de 9,5 centímetros, qual tem que ser a altura real dele? Então bem simples, vai pegar 9,5 vezes 100. Isso aqui daria 950 centímetros, ou seja, 9,5 metros. Tá? Então essa seria a altura real desse poste. Então essas escalas dentro de mapa nós vamos chamar de escalas cartográficas. Então existem várias representações delas aqui, ó. Então, podemos observar algumas representações, tá? Se vocês repararem, essa escala aqui é 1 para 500 mil, ou seja, 1 centímetro vale 500 mil centímetros, ou seja, 5 mil metros, que seria 5 quilômetros. Nesse caso, a escala é menor, ou seja, aqui essa escala ela é menor. Eu estou dando um zoom, se vocês compararem, de 10 vezes em relação ao anterior, ou seja, esse mapa vai ter que ficar mais detalhado. Nesse caso, eu tenho que 1 centímetro vai valer 500 metros. Então, se eu quiser medir a distância desse ponto até esse ponto, vamos supor aqui do mapa, essa rua aqui, eu faria uma linha reta aqui e mediria a distância dessa linha. Então, eu multiplicaria pela essa escala, que seria 500, teria a distância real. Então nós vamos usar o GeoGebra, geometria, para medir a distância de um mapa. Para isso vou pedir que vocês façam o download desse mapa que está aqui, e aí nós vou mostrar para vocês como vai ser feito o uso dentro do aplicativo. Então, essas ampliações de figuras ou reduções dentro da matemática, elas são chamadas de homotetias. Então essas homotetias são o caráter basicamente de ampliar ou reduzir uma figura. Isso vai ser baseado em um ponto fixo e uma constante k, que vai ser a nossa razão de proporção. Se esse k for menor que zero, vamos supor, vou multiplicar por menos 1. Então, menos 1, esse ponto, ele vai ser inverso do outro. É como vocês veem a ambulância escrita, né? Você vê invertido. Aqui também teria a inversão da figura, ela ia virar. E quando for maior que zero, vou ter uma homotetia direta. Ou seja, aqui eu vou ampliar ou reduzir a figura, mas ele está vendo que ele não vai passar desse vértice. Se eu fizesse uma menor que zero, então ele teria que vir para cá. Ó. Se fosse, ele viria aqui. Aqui eu teria meu ponto, a linha. Então esse ponto vai ser o ponto fixo, vai ser o ponto que eu vou movimentar a minha figura. Então essa homotetia com certeza vocês já usaram, mesmo sem saber, mas para fazer um exemplo, a ampliação de uma figura no celular de vocês. Então essa figura, vocês podem aumentar ou diminuir ela. Então aqui eu tenho a figura com tamanho, aqui eu vou ter a metade dela, aqui eu vou ter 1/4 do tamanho dela. Mas como é que isso vai funcionar no aplicativo? Então tem um vídeo aqui para mostrar para vocês como é que vai funcionar. Repare aqui, ó, nós vamos ter
um aumento de 50%, então ele vai manter a proporção, também vai aumentar o outro lado, na mesma proporção. Então vamos voltar para o tamanho original, e agora a gente vai aplicar uma redução de 50%. Então tinha 12, foi para 6, está vendo que o outro lado também reduz. Vou aplicar mais 50%, isso vai estar em 75% do valor final. E aí eu volto para o tamanho original, ele também vai voltar para o tamanho original da figura.